Olá! Hoje é o dia 16 de janeiro, a imagem não está muito boa, está muito nublado hoje, vai chover daqui a pouco. Estamos com uma temperatura muito agradável, né? Eu estou recebendo aqui a visita, vem cá, vem, de uma ave muito carente, ela vem mais. Nossos bichinhos aqui são extremamente carentes, eles aparecem por aí, eles vêm para ficar junto. E o nosso estudo de hoje é a lição número 8 do primeiro trimestre de 2020, né? Do mar tempestuoso às nuvens do céu. Santíssimo e poderoso Deus, grandioso que Tu és. Tu sempre orientaste o Teu povo. E aqui estamos nós recebendo as últimas orientações, especialmente através da história. Ajude-nos a andarmos pelo caminho certo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Aqui o verso diz o seguinte: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Não estou vendo nada? Por mais perto aqui. Melhorou? Muito bem. Aqui nós estamos estudando nesta semana a respeito dos 4 animais de Daniel, capítulo 7. Né? Esse estudo, na verdade, é uma continuidade do capítulo número 2, que é a estátua. Ou seja, representa os mesmos reinos, apenas acrescentando mais algumas coisas importantes. Né? Depois do capítulo 8, acrescentará ainda mais coisas, e o 9 ainda mais. Né? Então são 4 vezes estudando o mesmo assunto, só não o mesmo conteúdo. Esses 4 animais, eles são animais imundos. Depois, capítulo 8 de Daniel, serão animais puros. Mas esses animais imundos aqui significa que são poderes ou países ou nações ou impérios imundos, ou seja, impérios que adoram, exercem uma adoração falsa, adoram ídolos. Para Deus é imundo, não é? Adoram astros, adoram até animais, adoram seres humanos. Enfim, seguem o que Satanás estabeleceu. Essa é a questão aqui, não é? É isso que está acontecendo, por isso que são animais imundos. Esses animais, eles disputam o poder político aqui na Terra. O poder que Adão e Eva entregaram a Satanás, a Lúcifer, ali a antiga serpente, né, que Deus lhes tinha dado. Deus deu para Adão o direito de governar aqui a terra, governar todas as coisas, né, aqui na terra. E Adão, pela desobediência, perdeu esse direito, perdeu o poder, o poder para Satanás. E Satanás está querendo entregar isso a seres humanos para que ele governe aqui a terra por meio desses capachos, né, ou seja, por meio desses seres humanos. Então, o que Adão possuía está sendo agora disputado aqui na Terra, né? Até hoje. E foi isso que Jesus retomou na morte da cruz, né? Ou seja, Jesus retomou o direito aqui na Terra. E vai vir tomar posse desse direito um dia desses, quando ele retornar, né? Mas não é mais direito de Satanás governar aqui. Ele está tendo um tempo emprestado. Bom, então vamos ver quais foram esses 4 animais. O primeiro animal foi um leão. Tinha 2 asas, né, de ave. Portanto, esse leão era rápido. E por que leão? Porque o leão era símbolo do império de Babilônia, né? Era símbolo. Eles usavam muito a figura do leão, inclusive pintado nas paredes, né, em baixo relevo. Também havia leões esculpidos em tudo que é lugar. Eles usavam muito. Eles tinham o leão como símbolo, né? E também o leão é visto como o rei dos animais. E o primeiro
primeiro rei, o segundo rei de Babilônia, que foi Nabucodonosor, se tornou extremamente importante. Ele era muito inteligente, era um grande guerreiro, um grande estrategista, etc. Um grande construtor, um grande projetista e assim por diante. Ele era o máximo, e se achou o máximo, né? Até que Deus o fez ser alguém normal. Bom, esse leão, foram-lhe arrancadas as asas, ou seja, ele parou de guerrear, parou de zoar pelo mundo afora, fazer conquistas, parou de sacrificar gente, parou de hostilizar, de derrotar, de destruir para conquistar para si, né? Isso aconteceu depois dos 7 anos, que ele se tornou como um animal, né? Ficou pastando no campo, aí se tornou humilde, né? Recebeu o coração de homem, ou seja, um coração humano, aí ele se converteu, mas depois de uma experiência dessas. O segundo animal, que era um urso, né? Esse urso representa os medos e os persas. Os medos tinham conquistado os persas, mas os persas tornaram-se depois mais fortes que os medos, né? E esse urso, um lado dele era mais forte que o outro lado. Isso significa que um desses dois países era mais forte, que eram os medos, pela história a gente sabe, não é? Esse urso, ele trazia no seu focinho, na sua boca, 3 costelas, né? Que representam as suas 3 grandes conquistas, além de outras, a Líbia, Babilônia e o Egito, né? Ele derrotando esses 3 países, que a Babilônia foi o império precedente, né? Então ele se tornou o império mundial, a Medo-Persa, né? Depois vem o leopardo. O leopardo é visto como um dos animais mais rápidos do mundo. Não é o mais rápido, mas com aquelas 4 asas de águia que ele tinha, ele podia voar alto e era rápido, né? O mais rápido de todos é o guepardo, não o leopardo. O guepardo é parente próximo do leopardo. Mas um leopardo com 4 asas anda rápido, né? E tinha 4 cabeças também, né? Então essas... aliás, não, esse não. E esse leopardo, ele simboliza a velocidade do Alexandre, o Grande, não é? E ele era muito veloz. Alexandre o Grande, aos 23 anos, se tornou o rei dos gregos, faleceu o pai dele, e aos 33 anos ele já tinha conquistado tudo, quase tudo que havia para conquistar. Que ele queria mais adiante, conquistar a Índia, quem sabe a China, etc e tal, mas os soldados disseram, não, nós não vamos mais, ele não está aguentando mais, chega. E aí, sem soldado, ele se desanimou, ficou triste, etc e tal, acabou morrendo. Foi beber, sei lá o que mais, né? Bom, por fim, aparece aqui um animal terrível e espantoso. Era um animal diferente de todos os demais. Era imundo também, né? Mas Daniel não soube descrever, não teve capacidade de comparação, né? O Apocalipse, ele é tipo um dinossauro, né? Um dragão. E esse animal tinha dentes de ferro, era extremamente forte, ele mordia tudo e o que sobrava ele pisava a pés. Ele tinha 10 chifres. Esses 10 chifres simbolizam o mesmo dos 10 dedos da estátua. Só que dos dedos da estátua não saiu um chifre pequeno. E aqui os 10 chifres já estavam na cabeça dele, saiu um chifre pequeno que acabou arrancando 3 daqueles chifres, né? E isso significa que esses 3 chifres que foram arrancados foram 3 povos bárbaros, que eram povos arianos, né? E que se postavam contra o sistema papal. Quando esses 3 povos sucessivamente foram destruídos, em 538, o último deles, os ostrogodos, o sistema papal teve caminho aberto. E a essa altura já não existia mais o Império Romano, não é? Então, o chifre pequeno pode dominar. Esse chifre pequeno, aqui está na parte de segunda-feira, tornou-se muito grande, ele cresceu para todos os lados,
para a terra gloriosa, etc. E falava com insolência, ou seja, ele era arrogante, né? Ele tinha olhos, falava como um ser humano, olhos de homem, etc. e tal, e ele sai do meio dos 10 chifres, ou seja, sai quando já existiam ali as tribos bárbaros na Europa, que tomaram conta da Europa, que hoje é a Europa, né? Não foram só essas tribos que formaram a Europa, foram as principais. 3 delas desapareceram, né? Então, esse chifre pequeno, que é um poder diferente, não é um poder político, é um poder religioso, que é a igreja medieval, que é a igreja católica apostólica romana, não é? Bom, é preciso dizer que existem milhões de católicos que são excelentes cristãos, né? Fazem o bem ao próximo, são verdadeiros exemplos de vida, mas a igreja deles não é. Porque a igreja católica, ela não segue a Bíblia. Não adianta teimar porque não segue. Ela segue doutrinas da filosofia greco-romana, não é? E quando os romanos conquistaram a Grécia, militarmente a Grécia conquistou os romanos culturalmente. Aí se formou a cultura greco-romana. E essa filosofia é que entrou na igreja, não a Bíblia. Então a igreja católica se diz cristã, mas não é. Por exemplo, acredita na imortalidade da alma. Isso não é bíblico. Santifica o domingo. Isso não é bíblico. Tem muitas outras coisas. Os santos da igreja católica são todas pessoas mortas. Os mortos não fazem nada. Não adianta adorar um morto, não é? Então, aqui, o chifre pequeno fez guerra contra os santos. Ou seja, enquanto antes o Império Romano perseguia, combatia os santos, ou melhor, os cristãos, né? Os santos, agora são cristãos combatendo cristãos, cristãos perseguindo cristãos. Isso foi a Idade Média e essa foi a pior perseguição. Os romanos não foram tão cruéis quanto os católicos, né? Não foram. Se você é católico, faz favor de ler alguma coisa nos livros de história e vai se informar bem. Você não fica nessa igreja. Quem é inteligente não fica, não é? Então, esse chifre pequeno, ele mudou a lei, mudou os tempos, né, etc. Mas isso nós vamos estudar no capítulo 8 de Daniel, não agora. Mas era arrogante e se voltou contra Deus. Estabeleceu um sistema de um ritual substituto ao ritual que Jesus Cristo está fazendo no céu. Isso vamos estudar mais adiante, né? Bom, e aí quando essa ponta pequena estava falando de forma arrogante, se engrandecendo, etc, tal, dominando, não se pode esquecer de que a Igreja Católica instituiu reinos, ou seja, ungiu reis, etc, desde o Pipino o Breve, né? É ela que instituiu os reinos e os reis, né? Como se fosse Deus a fazer, Deus que faz isso, mas ela passou a fazer isso. Até que Napoleão Bonaparte resolveu ele mesmo se coroar rei diante do Papa. Daí ele disse, agora acabou, né? Isso dá para ler nos livros de história. Bom, então nesse meio tempo, quando a ponta pequena estava no seu auge, etc., se assentou o tribunal, né? E começou o juízo. Que juízo é esse? Esse é o juízo investigativo que começou em 22 de outubro de 1844. Né? E continua até hoje. Isso aí nós vamos estudar mais adiante também. Mas estamos em tempo de juízo, ou seja, estamos em tempo do dia da expiação. O dia em que estão purificando o santuário lá no céu, não aqui na terra. Nem tem santuário aqui, né? Que estão purificando o santuário aqui lá no céu. Então depois disso vem o Filho do Homem, é a segunda vinda de Cristo, não é? E esse é o último reino, não é um império, o último reino. A diferença é que de onde sai esse reino? Sai do santuário celeste. Vem através do espaço, como aquela pedra que veio jogada sem mãos humanas, não é? Que veio e derrubou a estátua. Agora, o Filho do Homem, a segunda vinda, sai do santuário, vem pelo espaço com as nuvens do céu. Não sai de um mar agitado, não sai por meio de uma guerra, não conquista por meio de uma guerra, não conquista matando, não. Vem salvar aqueles
que o aceitaram. É isso que o Filho do Homem vem fazer. Não é? Então vem com as nuvens do céu e vem para levar por 1000 anos aqueles que o aceitaram. Então, durante esses 1000 anos, vai haver uma segunda fase do juízo lá no céu, coisa que é um assunto para mais adiante também. E os santos, né, os que o serviram, foram perseguidos. Os últimos dias foi de grande perseguição, mas foram salvos. De novo, a Ponta Pequena vai querer impor um falso dia de adoração, que é o domingo. O domingo não é bíblico, podem procurar essa palavra. Domingo nem tem na Bíblia, a palavra sábado tem e bastante, mas domingo não tem. Tem primeiro dia, mas não domingo. Nunca foi instituído por Deus para ser santificado. Foi por homens, por o imperador romano Constantino e depois pela igreja, né? Então, esse império e os santos do Altíssimo substituirão todos os impérios aqui da terra, e este não será um império de utilização de armas, será um império de amor, como são os 10 mandamentos, os mandamentos do amor. Que eu e você façamos parte desse reino de Jesus Cristo. Reinaremos com Jesus Cristo para todo sempre, né? Ele é um de nós, ele é um ser humano também, e é Deus, porque nasceu aqui na terra, ele tem as duas naturezas, né? Ele é Deus enquanto também é ser humano, se fundiram as duas naturezas aqui. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos para que nós possamos fazer parte desse último reino de Deus. Em nome de São Jesus Cristo. Amém.